Meu caro concurseiro por aqui, Sargento Odilon, fique sabendo que vamos fazer um curso, um mini curso aqui sobre raciocínio lógico, alguns conceitos aí que vai ajudar vocês aí, os senhores aí para fazer a prova do concurso aí da Polícia Militar do Pará deste ano de 2023. Porém, esses conceitos aí você pode estar usando também para fazer outros concursos. Venha comigo aí. Proposição, né? E alguns conceitos de proposição. Mas antes de entrar no assunto de proposição, vamos ver isto aqui. Oração. A gente viu lá em português que oração é formado por frases, porém orações são frases que contêm verbo, pelo menos um verbo. Tipos de orações. Lá em português, vimos alguns tipos de orações, como orações declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. As orações declarativas, pelo nome já diz, né, faz uma declaração. As exclamativas é uma exclamação, né? Temos as interrogativas, que são perguntas imperativas, né, que exprime desejo, ordem, e optativas, né, que também indica desejo. As imperativas, elas indicam ordem, desejo, pedido e conselhos. Os tipos de oração, seria bom, meu caro concurseiro, dar uma olhada lá em português. Mas basicamente vamos precisar desses conceitos apenas, né? Desses tipos de orações. As declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. Próximo conceito que vamos ver são sentenças. Sentenças são orações. Chegamos até aqui em sentenças e já estamos vendo que sentenças elas são orações. E elas são todas as orações. As sentenças são todas as orações. Então tem sentenças exclamativas, interrogativas, declarativas, imperativas, optativas. Além dessas sentenças, veja agora aqui. Observe esses nomes aí, ó, sentenças abertas, paradoxos e subjetividade. As sentenças, como são orações, e elas são exclamativas, declarativas, imperativas, optativas, elas também têm sentenças abertas, né, orações abertas e paradoxos e sentenças com alta carga de subjetividade, tá bom? Vamos dar uma olhada em cada uma e exemplificar. Veja, sentenças abertas, exemplo, x mais 9 igual a 10. Chile e o Brasil. Observe que são orações, né? Porém são sentenças abertas. Veja um paradoxo aí, ó. É uma sentença paradoxal, por exemplo, essa frase aí. Esta frase é uma mentira. Observe que essa frase está dentro de aspas aí, ela é um paradoxo. Portanto, é uma sentença paradoxal e é uma oração. Observe a presença do verbo e. Alta carga de subjetividade. Vê aí essa sentença aí, ó. João é magríssimo. Aqui a gente vê que está expresso uma opinião. Portanto, é uma sentença com subjetividade. Vimos alguns conceitos aqui de oração e de sentença.
Agora vamos realmente verificar o que são proposições. Eu trouxe aqui vários tipos de sentença, né? Sentenças declarativas, imperativas, exclamativas, interrogativas, optativas. Trouxe sentenças abertas, paradoxos e de alta carga de subjetividade. Agora, de fato, vamos ver o que é uma proposição e, melhor ainda, o que é uma proposição lógica. Já vamos logo entrar o assunto sobre proposição lógica para a gente avançar nesse conhecimento. Então veja aí, proposição é uma sentença declarativa. Agora temos já o conceito de fato de que o que é uma proposição. Existem sentenças, como vimos, de vários tipos. Sentenças exclamativas, interrogativas, imperativa, optativa. Temos sentenças abertas, sentenças paradoxais e com alta carga de subjetividade. Porém, proposição é uma sentença declarativa e somente isso. Proposições lógicas, então, são sentenças declarativas. Então, temos aí os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Podemos atribuir às proposições lógicas, né? Podemos já determinar esses valores, né? Verdadeiro ou falso para uma proposição. Então vamos ter uma sentença. Essa sentença, ela sendo proposição, podemos determinar os seus valores lógicos. Podemos dizer se ela é verdadeira ou falsa. E somente um dos valores lógicos que podemos determinar as proposições. Então aí aqui a gente chegou que as proposições lógicas são sentenças declarativas, e essas sentenças declarativas, já sabemos, são orações declarativas que podemos atribuí-los dois valores lógicos e somente um dos dois valores lógicos, ou é verdadeiro ou é falso. Então uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Finalmente chegamos ao conceito de proposição lógica. Bom, vejamos agora, não são proposições. Olha aí, meu caro concurseiro, não são proposições. As sentenças, quais são elas? Exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. Meu caro concurseiro, não vão se enganar. A única proposição, ela é sentença declarativa, é oração declarativa. Vou exemplificar cada uma delas, beleza? Mas antes eu preciso também dizer o que não é proposição, como por exemplo. Então também não são proposições as sentenças abertas, os paradoxos e as sentenças com alta carga de subjetividade. Então aqui a gente vê esse exemplo de sentença declarativa. Carlos é médico. Observe que é o verbo ser, portanto é uma oração. Então, sendo uma oração, é uma sentença, e como essa sentença ela é declarativa, isso aí é uma proposição. Aqui estamos diante de uma proposição. Exclamativa, que dia lindo, possui um ponto de exclamação. Portanto, essa sentença aí, ela não é uma proposição. Sentença interrogativa, olha aí, que é uma pergunta, né? Olha o ponto de interrogação. Quem são vocês? Isto aqui é uma sentença interrogativa, portanto não é uma proposição. Veja, sentença
imperativa, não deixe cair. Note que indica ordem, mas também pode ter frases que indicam desejo ou pedido ou conselho. Se a frase imperativa vier como uma ordem, que nem aqui, não deixe cair, desejo, pedido ou conselho, esta sentença ela é imperativa, portanto, não é uma proposição. Cuidado! Sentença versus expressões. As bancas, elas costumam usar sentença e expressão como sinônimo, mas há uma diferença entre sentença e expressão. Sentenças são a exteriorização de um pensamento com sentido completo e expressões não exprimem um pensamento com sentido completo. Essa é a diferença entre sentenças e expressões. Porém, as bancas, assim como a banca Sebrasp, ela costuma trazer sentenças e expressões como sinônimos. Vimos até aqui o que são orações, o que são sentenças. Vimos que as orações existem classificações como orações declarativas, imperativas, exclamativas, optativas. Temos sentenças, né, que são as orações, as sentenças acompanham essa classificação. Então as sentenças também são declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. Com um detalhe, as sentenças elas também podem ser abertas e as sentenças elas podem ser paradoxais e as sentenças ela também pode vir com uma alta carga de subjetividade. Por que tem essas três diferenças aí? Porque das três ali podemos destacar que elas não são proposições. As proposições, já vimos agora que as proposições são as sentenças declarativas. Agora, um detalhe das sentenças declarativas é que você não confunda. Existem sentenças declarativas afirmativas e as sentenças declarativas negativas. Ok? Agora, da lógica bivalente, também conhecida como lógica proposicional, clássica, aristotélicas, também conhecida como leis do pensamento. E essas leis do pensamento ela traz três princípios: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Vamos ver cada um deles e acompanhe agora. Lógica bivalente, identidade, não contradição e terceiro excluído. Bom, me acompanhe, anote o que eu vou falar aí. Lógica bivalente, identidade, identidade, anote aí para você não esquecer. Uma proposição verdadeira, ela é sempre verdadeira, e uma proposição falsa, ela é sempre falsa. Identidade é isso, ela traz consigo aquela única, como se fosse escrito, né? Tá lá, tá fixo, tá exato, né? Se a proposição ela for verdadeira, não tem como ser falsa, ela é verdadeira. E se a proposição ela for falsa, ela não tem como ser verdadeira e nem outra coisa, ela é falsa. Então por isso que é esse princípio da identidade. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou a proposição ela é verdadeira ou a proposição ela é falsa. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Então esse princípio é chamado de princípio da não contradição.
E o terceiro princípio, que inclusive se chama terceiro excluído, né, diz assim: uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo possibilidade de ter um terceiro valor lógico, tá bom? Anote isso aí. Terceiro excluído, a proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não existe outro valor lógico. Não existe um talvez, outro valor, né? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa a proposição. Por isso que é o princípio do terceiro excluído. Bom, já estudado alguns conceitos, né, de proposição, de proposições, já sabemos o que são proposições, agora temos a capacidade, já podemos fazer algumas questões. Acompanhe comigo uma das questões que caiu no concurso justamente da banca Sebrasp, no concurso de 2020. Podemos agora resolver a seguinte questão. A questão ela é do concurso ali da Petrobras 2022. Julgue o item seguinte como certo ou errado. Já é no formato da banca Sebrasp. A seguinte afirmação é uma proposição. Então a questão já está dizendo que essa afirmação é uma proposição. A quantidade de formiga no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Então vamos resolver. Errado. Aqui eu já escrevi, né? Eu já escrevi aqui, né? A questão pede para julgar como certo ou errado e diz: a seguinte afirmação. A seguinte afirmação é uma proposição. Aí a afirmação diz aqui: a quantidade de formiga no planeta é maior que a quantidade de grãos de areia. Para começar, primeiro temos que determinar se essa afirmação ela é uma oração. Observamos aqui que temos o verbo e, o verbo ser, né, na sua forma e. Então, se tem verbo, é uma frase, é uma oração. Se tem verbo, é uma oração. Pronto, e já podemos dizer que é uma oração. Tá. Temos a oração, temos o verbo, então temos a oração. Essa oração ela é uma sentença. Ela é uma sentença, ok? Agora precisamos saber se essa sentença ela é declarativa, exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa. Bom, ela é declarativa, né? Podemos observar que ela é declarativa. Não é interrogativa, não tem o ponto de interrogação. Não é exclamativa, não tem o ponto de exclamação, não é uma pergunta. Tá bom? Não é uma pergunta. Bom, não é um paradoxo. Não tem alta carga de subjetividade, né? Não exprime opinião. Não é uma sentença aberta. A gente observa que não é imperativa. Não é imperativa, ou seja, não indica ordem, desejo, pedido ou conselho. Não é imperativa. E não é optativa, não indica desejo. Portanto, ela é declarativa. Sendo declarativa, só nos resta saber se podemos atribuir um dos dois valores lógicos, somente um, né? Ou verdadeiro ou falso. E de fato podemos atribuir, né? A quantidade de formiga no planeta é maior que a quantidade de grão de areia. Se isso é verdade, então ela é verdadeira. Mas se a quantidade de formiga for menor que a quantidade de grão de areia, então ela é falsa. Podemos atribuir os dois valores lógicos, na verdade, apenas um dos dois valores lógicos. Então ela pode ou ser verdadeira ou ser falsa. Portanto, a seguinte afirmação, ela é uma proposição, a resposta é certa.
Com esses conceitos que acabamos de ver, já podemos perceber que podemos já resolver algumas questões. Uma das questões aí que foi resolvida, né? Então, para se resolver tipos de questões como essa, basta você pegar a afirmação, a expressão, a sentença. Pegue a sentença, verifique se ela tem oração para saber se ela é de fato uma sentença. Verifique se esta oração ela é declarativa. Então, se ela for uma oração declarativa, ela é uma sentença declarativa, portanto, ela vai ser uma proposição. Agora, a última coisinha que você deve fazer é saber se podemos atribuir um dos dois valores lógicos, se ele é verdadeiro ou se ela é falsa, tá bom? Aí você consegue determinar se tal afirmação ou tal negação, né? Porque a proposição declarativa ela pode ser afirmativa ou pode ser negativa. E aí você pode determinar se ela é uma proposição. Tendo esses três, oração, se tem verbo nessa oração, né? Se tem verbo é oração, sentença, se ela é uma sentença, ela é declarativa, se ela é uma sentença declarativa, e se podemos atribuir verdadeiro ou falso. Então, oração, sentença declarativa e verdadeiro ou falso, e aí você tem uma proposição. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí e deixa um comentário aqui embaixo, ok?